A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria. Que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Trecho do poema Assim Eu Vejo a Vida, de Cora Coralina. A receita cultural. Limitações, lutas e vitórias. A história das mulheres na política. Da rotina. O caminho foi longo, desde o primeiro voto até a primeira mulher eleita. Falar da história das mulheres na política é lembrar de um passado duro, um passado de violência e limitações. Os direitos das mulheres se limitavam a cuidar da casa e dos filhos. Isso significa que todas as decisões políticas relacionadas às mulheres eram tomadas pelos homens. A professora Cerise Nascimento é graduada em História e mestre em História dos Movimentos Sociais. Historicamente, no Brasil, o movimento sufragista pelo voto feminino, ele vai ser inspirado pelos movimentos que ocorreram na Europa, na sociedade pós-industrial, então, e pelas ideias iluministas, e também pelos movimentos norte-americanos dos Estados Unidos, que ocorrem já no final do século XIX, que vão ter um resultado efetivo a partir do século XX. Então, esses movimentos no Brasil começam também no século XIX. Alguns historiadores dizem que antes mesmo da proclamação da República em 1889, porque as primeiras mulheres vão despontar na política com o movimento abolicionista, lutando pela abolição da escravatura no Brasil. Então, elas vão começar a lutar politicamente e, a partir desse movimento, elas partiriam então para o movimento sufragista, defendendo já o direito ao voto. Em 1929, Luísa Alzira Soriano Teixeira foi eleita a primeira prefeita no Brasil e na América Latina, mas perdeu seu mandato 7 meses depois por não concordar com o atual governo. Foi somente em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, que as mulheres conquistaram o direito de votar e serem votadas, mas esses direitos eram restritos para aquelas que tinham renda própria, além de precisarem da autorização dos pais ou marido. Em 1934, todas as restrições caíram. Nas eleições de 1933, Carlota Pereira de Queiroz foi eleita, tornando-se a primeira mulher deputada federal brasileira. Já o Senado só teve parlamentares mulheres em 1990. Rosiana Sarney foi a primeira mulher escolhida pelo voto popular para governar o estado do Maranhão em 1994. Então, realmente, você vê que as mulheres sofrem muito na política, sofreram historicamente para conquistar o direito de votarem e de serem votadas, sofrem para exercer os mandatos. As primeiras mulheres eleitas como vereadoras, como prefeitas, como deputadas, não puderam exercer os seus mandatos. Aquelas que exerceram os mandatos sofreram muita perseguição política, da sociedade patriarcal, machista no Brasil. Os homens políticos diziam que elas acabariam com a família, que eram comunistas, que eram todas anarquistas e que seria o fim da família a participação da mulher na política. As primeiras sufragistas eram presas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil. Nos Estados Unidos, elas enfrentavam a polícia diariamente nos movimentos que elas faziam para conquistar o direito ao voto e também de serem votadas. Então, a mulher se confronta com muita dificuldade para exercer uma função política. Inicialmente, se dizia que elas não tinham capacidade intelectual para exercer uma função legislativa, para elaborar leis, etc. Então, sofreram todo tipo de descrédito. Ela desatinou, desatou nós. Mas esses direitos não foram dados para as mulheres. Foram anos de luta e o grande nome por trás dessa história é Berta Lutz. Através de sua militância feminista, conseguiu mobilizar várias mulheres a buscarem seus direitos.
Berta tornou-se deputada federal em 1936 e, em seu discurso de posse, disse, abre aspas, a mulher é metade da população, a metade menos favorecida. Seu labor no lar é incessante e anônimo. Seu trabalho profissional é pobremente remunerado. E às vezes, o seu talento é frustrado quanto às oportunidades de desenvolvimento e expansão. É justo, pois, que nomes femininos sejam incluídos nas cédulas dos partidos e sejam sufragados pelo voto popular. Fecha aspas. Nesse cargo, Berta executou propostas de mudança na legislação referente ao trabalho da mulher, visando, dentre outros direitos, a igualdade salarial, participação em questões públicas e a licença maternidade. No próximo bloco, o assunto é legislação. Fique ligado. Só mesmo tem preço. Estamos de volta, e o assunto agora é a legislação que tenta, através de leis, incluir mais mulheres na política. Mesmo tendo uma legislação específica que garante e incentiva a participação das mulheres na política, o Brasil é um dos países com menos representantes femininas eleitas no mundo. A Lei nº 9.504, de 1997, estabelece que cada partido deve ter 30% da chapa composta por mulheres, mas só em 2009 ela se tornou obrigatória. No entanto, o número de candidatas eleitas até aqui pouco mudou. Nas eleições de 2016, mais de 14 mil mulheres registradas como candidatas terminaram a eleição sem nenhum voto. Essa cota ela é de 30% por partido, né? Eles têm que ter esse número de candidatas. Isso não assegura que elas tenham que ser eleitas. Eu acredito que as cotas deveria ser mesmo que 30% de cada partido fosse representado. Mas ainda não ocorre isso, então é um sonho distante, vamos dizer. Só que o problema não está só na questão, vamos dizer assim, de garantir as cotas ou assegurar as leis, mas é preciso que haja uma mudança no comportamento do eleitorado. Essa dificuldade de se eleger mulheres mostra que a maioria das candidaturas femininas são de fachada, servindo apenas para que os partidos atinjam os 30% previstos em lei. A lei ainda prevê que 10% do tempo de propaganda e 5% dos recursos do fundo partidário devem ser destinados a candidaturas femininas. Apesar de ter aumentado o número de mulheres concorrendo a vagas no Legislativo e no Executivo, a lei de cotas não tem tanto efeito quando o assunto é a falta de incentivo dentro dos próprios partidos, que pouco investem nas candidaturas. Então a gente primeiro tem que pensar que tradicionalmente as mulheres elas sempre ficaram incumbidas dos afazeres domésticos, dos afazeres privados, enquanto a esfera pública sempre foi do homem. Ana Cristina Aguilar Viana é advogada, mestre em políticas públicas pela Universidade Federal do Paraná, professora e presidente do Instituto Política por e para Mulheres. E a inserção da mulher na política modifica essa realidade de uma mulher que não vai ser apenas subordinada a uma opção do legislador, que é o que nós temos, mas sim uma pessoa que se torna criadora de normas. É uma mudança substancial. Então é uma mudança do papel, não só do privado para o público, mas também na própria criação de normas, na própria criação e na execução de normas. Eu entendo que isso é uma diferença fundamental. Atualmente, tramitam na Câmara e no Senado Federal 40 propostas que visam aumentar a participação feminina na política partidária ou na administração pública. Uma delas é a PEC 134 de 2015, que estabelece um percentual mínimo de vagas para mulheres no poder legislativo. Com relação ao lugar da mulher na política atualmente, ainda é um espaço muito pequeno, o que nós temos um grande déficit de representação política feminina. Os 30% eles não servem para muita coisa, 30% de cotas que existe, muitas das candidaturas são candidaturas de fachada, então temos um grande caminho pela frente ainda. No próximo bloco, vamos falar das conquistas e das dificuldades enfrentadas pelas mulheres nesse meio. Eu sou o mastro da bandeira da revolução. Os restos
de Napoleão. Eu sou a brasa que matou Joana d'Arc. As 5 balas de John Lennon, rally cidadão. O lixo humano escolhe. Em Guarapuava, cidade do centro-sul do Paraná, a Câmara Legislativa é composta por 21 vereadores, sendo apenas 2 mulheres. Uma delas é a professora Terezinha Daiprai, do Partido dos Trabalhadores, que está no seu primeiro mandato. Terezinha falou das dificuldades que encontrou nesse meio. Essas dificuldades são compartilhadas por todas as mulheres que exercem cargos políticos. Qualquer mulher que se lance na política vai encontrar dificuldade, porque nós mulheres nós não somos educadas para a política. E aí já fica difícil por isso. Aí quando você é mulher, é trabalhadora, da classe trabalhadora, é de um partido de esquerda, são agravantes que se somam a isso. Então a dificuldade é assim, pela falta de educação e de cultura, de que a mulher pode ocupar cargos na política, cargos de poder e tem condição de desempenhar tanto quanto o homem. Mas a gente é visto como alguém que tem uma atitude de ousadia, está querendo ocupar um espaço que não lhe pertence. E aí vem também, isso a gente percebe no espaço, eu percebi desde a campanha, no espaço público, quando você vai fazer campanha, que as pessoas até perguntavam, mas você quer ser vereadora? Assim, aquela coisa de que, professora, né, da escola pública, como assim quer ser vereadora? Política não é para você. E também vem as dificuldades da educação, que não educam meninos e meninas, por exemplo, para o trabalho doméstico. Aí a gente, como mãe, como dona de casa, né, entre aspas, você tem que fazer a campanha, você tem que fazer todo o teu papel político, mas você continua sendo mãe, dona de casa, esposa, amiga, vizinha, enfim. Todas essas questões que ainda são vistas muito como o trabalho da mulher. Isso dificulta, porque você tem que abrir mão de muita coisa que é cobrada de você para se dedicar à política. Você tem que provar todos os dias que você é capaz. Porque senão vem o machismo, assim, ele é gritante. Desde a postura dos demais vereadores de achar que pode interromper, que pode fazer piadinha, que falam mais alto e que te amedrontam. Todo esse tipo de machismo a gente convive diariamente. Mas, se fosse falar em termos mais gerais, assim, é um caminho muito grande ainda que a gente precisa trilhar para a mulher ter, de fato, o espaço da política como um espaço seu, como um espaço que, sim, ela tem condições de trabalhar, de militar, de intervir e tem que ser respeitada dentro desse espaço, porque é uma pessoa também com condição independente de ser mulher e muito mais, às vezes, do que muitos homens que estão na política. Em 31 de outubro de 2010, Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, venceu as eleições presidenciais no segundo turno, tornando-se a primeira mulher presidente da República no Brasil. Em 2014, ela foi reeleita, mas não concluiu seu mandato, sendo afastada do poder por um processo de impeachment. É como se as mulheres não existissem para a política. A política é tida como um espaço de poder e, portanto, o poder é masculino e que não cabe à mulher. E eu acho que o impeachment da presidenta Dilma, ele mostrou assim de uma forma muito clara, com muita nitidez, que ela foi vítima do machismo por ser mulher. Foi como ela mesma diz, quem planejou impeachment, quem efetivou impeachment, foi um grupo de homens brancos, velhos, machistas da elite que não suportam a mulher fazendo política. E por isso fizeram todo tipo de conchavos para efetivar o impeachment. Por outro lado, a presidenta Dilma deixa um legado muito forte, porque ela resistiu até o fim, mostrando sim que a mulher é forte. Que eu acho que no caso, por tudo que ela passou durante o processo do impeachment, se fosse um homem, não sei se teria a resistência que ela teve. Tem mostrado que é uma mulher muito preparada, forte e que continua acreditando que a política é o caminho da transformação do mundo, da sociedade. Não tem outro caminho. É pela política que a gente transforma a vida das pessoas, para melhor ou para pior, mas é pela política, não tem outro caminho.
Nasci em tempos rudes. Aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida, e delas me sirvo. Aprendi a viver. Este documentário é uma produção de Maiara Maier, Dayara Souza e Lucas Serti, na disciplina de Rádio Jornal Laboratório, com apoio técnico de Fábio Forne e a supervisão do professor Gilson Bosquieiro. Horas que ficar em casa e por nada são espancadas. Qual que é o teu problema? É fé pequena ou mente ruim? Quem foi que te ensinou a tratar as mulheres assim? Agora fica esperto, porque a coisa vai mudar. Se for tirar farinha com as mulheres, pode apanhar. Você vai lembrar quando eu choro.